Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos lá, mais uma aula neste período complexo, complicado, muito louco que foi o período regencial, certo? E suas revoltas, certo? Ou seja, no caso, nós vamos falar aqui, certo? A revolta dos malês, certo? Que significa escravo. Certo? Então, vejam só o seguinte, nós estamos com vocês aqui, mas é aquele negócio. Vejam só, minha filha, minha cola aqui, fantástica, espetacular. Os malês, em Salvador, 1865, escravos lutando contra a escravidão e a conversão ao catolicismo. Certo? Bom, são apenas alguns termos técnicos, certo? Mas vejam só o seguinte, tá? Vê só, para ser mais claro, lá atrás nós estudamos a situação dos índios negros na América Latina, certo? Então, uma coisa para a gente entender esses movimentos revoltosos, a maioria deles, certo? É que é aquele seguinte, eu já falei isso, acho que umas 300 vezes, mas é bom falar de novo, que é para vocês aprenderem, certo? Né? Decorar não, decorar é uma porcaria. Então veja só o seguinte, certo? Quando eles foram libertados, os escravos foram libertados, lei área, blá, 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 aquele negócio todo, blá, 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 falando aqui do Brasil, certo? Fora outras colônias, outros países e tudo mais. É aquele negócio, tu liberta o escravo, certo? Da escravidão, da chibatada, da chicotada, da senzala, ou da jaula, enfim, certo? Então tu joga ele na sociedade, beleza? Ele tá livre, né? Mas e aí? Vai morar onde? Ele tem um quê? Então, ou seja, ele volta a trabalhar. Mas ele volta a trabalhar praticamente como escravo. Trabalha pra caramba, ganha pouco, tudo mais aquele negócio, vive na miséria. Então, ou seja, você tira o cara da escravidão e joga o cara na semi-escravidão. Infelizmente a realidade é essa, pessoal, né? Na história, como eu sempre digo a vocês, né? Nem tudo é lindo, cheio de brilhos, fadas e príncipes. A história é séria, né? Dói, machuca, mata, né? Então, seguinte isso, vamos entrar, eu vou entrar aqui no livro de vocês, certo? Para que vocês possam se guiar em caixa, certo? Outra coisa que vocês não esqueçam, certo? Aquela questão que tio Nono sempre fala, ou seja, como matar um homem de dentro para fora, né? Ou seja, você destruir a língua, a cultura e a religião. Fica muito mais fácil de dominar determinado povo, etnia e etc. Beleza? Vejam só o seguinte, a revolta dos malês. Vejam só. Eu vou lendo e vou explicando os pedacinhos para que vocês entendam melhor, tá? Seguinte, ó. A revolta dos malês, em 1835, como eu tinha dito a vocês, teve características populares, ou seja, pessoas comuns, né, pobres, etc e tal, que lutavam por mais direitos e melhorias de vida, tá certo? Mas, mais precisamente, étnicas, visto que a maioria dos participantes, a princípio, eram líderes escravos ou ex-escravos. Ainda tinham escravos, ó, parêntese, certo? Esses trabalhavam apenas para receber em troca o suficiente para a sua manutenção e sobrevivência. Ou seja, o que eu disse há pouco. Tá? Vamos se antenar aí. Entendeu? Vejam só. Esses trabalhadores apenas
A província da Bahia era formada em maioria por negros convertidos à religião muçulmana, devido ao grande comércio que os árabes estavam desenvolvendo não só na Bahia, mas também aqui em Pernambuco, tá? Os malês, que quer dizer escravos, como eu disse no início, não aceitavam mais a exploração e a miséria que viviam. Se organizaram para combater o governo regencial brasileiro, sendo o único levante da história brasileira, tiveram outros brasileiros, que foi liderado por negros e que defendeu o fim da escravidão. Reivindicação ainda no período da Conjuração dos Alfaiates, em 1798. Depois eu vou falar a respeito disso, tá, pessoal? Continuando, os objetivos eram libertar os negros que ainda estavam escravizados e gerar melhores condições de trabalho. Muitas vezes, em alguns lugares do Brasil, por mais assustador que seja, certo? Ainda existem pessoas em situação análoga à escravidão, certo? Como a escravidão, tipo a escravidão, né? Essa palavra significa nada, certo? E muitas vezes, como é que se diz, né? Chega até algumas pessoas a morrerem. Ou seja, o cara vai trabalhar para o dono lá da fazenda, ou garimpo, ou extração de madeira, começa a trabalhar lá. O cara diz, ó, vai trabalhando aí, tá de boa, teu salário vai ser X. Mas o que você precisar, você pode pegar na bodega. Adivinha de quem é a bodega? Adivinha de quem é o mercadinho? O dono da fazenda. Então, ou seja, ele começa a comprar, paga, às vezes não dá, ele pega uma coisa, pega outra, então muitas vezes o salário dele acaba dando só para pagar a conta, ou às vezes nem dá, então ele acaba fazendo conta em cima de conta, e dentro desse ciclo vicioso, certo? O dono da fazenda chega e diz para ele, só, seguinte, certo? Tu só sai quando tu pagar tudo. Certo? Se tu correr, ó, inacreditável futebol clube, pessoal. Pois é. Brasil, século XXI. É isso aí. Maravilha da modernidade, né? Vamos embora. E, diga-se de passagem, algumas vezes nos grandes centros também, viu? Brasileiros ou estrangeiros, que muitas vezes vêm tentar uma vida melhor aqui e acabam nesse tipo de situação, tá? Continuando, o objetivo central, eu já falei, bom, pulando para cá, certo? Além disso, os integrantes tinham a ideia de matar todos os brancos e mestiços que encontrassem pela frente. Como eu disse, nem tudo são flores lindas, né? Então é o seguinte, seu movimento pretendia usar o elemento surpresa, mas acabou denunciado. Mesmo assim, em 25 de janeiro, 1.500 pessoas lutaram, sendo derrotadas pelas tropas regenciais. Seus líderes foram condenados à muerte e os escravos castigados e torturados, certo? Só para abrir um parentezinho aí, pessoal, para
a gente vê aqui, como eu disse a vocês, desculpa eu dar as costas, certo? Disse para vocês, lembra no capítulo 10, ou seja, as condições das populações indígenas e negras no continente americano. Isso. Por exemplo, ó, vê esse trechinho aqui, ó. Tem a ver com o que eu acabei de ler, que a gente acabou de estudar. Certo? Veja só, olha. O primitivo incivilizado, enquanto o mestiço já estava inserido no contexto civilizado, o caminho para a aceitação era, antes de tudo, o afastamento das tradições pré-colombianas com a língua ou rituais anuais para a fertilidade da terra. Duas ideias continuaram as relações do Estado e suas populações indígenas nas Américas, né? A gente está falando América do Sul, certo? Vê só, a ideia do branqueamento e a ideia do incentivo à mestiçagem, certo? Por exemplo, na primeira, houve uma tentativa sistemática de eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos, certo? Essa mistureba de gente com gente, você ia acabar, certo? Tanto trazendo essas pessoas para a sociedade, para trabalho, para consumir, e etc e tal, dar dinheiro a empresário, dar dinheiro a grandes fazendeiros, etc, inclusive ao governo, certo? E você, digamos, entre aspas, sem precisar matar ninguém, você ia acabar com determinada cultura que não estava rendendo nada para você, tá? Simples. Maligno, mas simples. Certo? Outro aspecto são as leis de propriedade de terras, que além de conservar as haciendas nas mãos da elite crioula, a separação também dificultavam o acesso para aqueles que não alfabetizados, né? Vamos pular para o outro. Aí vê só, certo? Incentivo à mestiçagem visava ao enfraquecimento das identidades culturais, o que Quintonana disse, né? Você matar um homem de dentro para fora, certo? Assim, a mão de obra vital para uma industrialização, por exemplo, durante o período colonial brasileiro, foi instaurado o Diretório dos Índios, certo? Lei que organizava as comunidades de aldeias ou vilas administrados por um diretor de origem portuguesa. Então, ou seja, pessoal, como eu disse, esse período foi muito complicado e ainda tem mais. Essa não foi apenas só essas revoltinhas aí, certo? Ainda tem mais, daqui a pouco tem mais. Espero que tenha dado uma clareada aí nas ideias de vocês, que vocês vamos entender esse momento, ou esses momentos do período regencial, tá? Abraço, Feliz Natal, daqui a pouco tem mais. É aqui, mais. Valeu!